com esse talento, vão aplicar isso no volante e vão fazer diferença. Mas não significa que você que aplicou o mínimo fez errado. Você não pode causar acidente e cometer infração. O restante é jeito de dirigir, cada um tem o seu. Eu não sei se você, quando tiver sua habilitação, se você vai trabalhar em Cachoeira de Macacu todo dia de carro ou de moto. Não sei se você vai fazer moto só carro, mas às vezes não vai. Às vezes você vai passar de segunda a sexta, exemplo, indo para lá, no sábado você vai dirigir. Já vai ter gente que vai dirigir todo dia. Já vai ter gente que vai pegar o carro e vai viajar muito. Daqui a pouco está trabalhando dirigindo. Cada um vai ter o seu método, o seu, vamos dizer assim, a sua característica de utilização do veículo. Porém, o mínimo da segurança vai ter que ter, o mínimo da habilidade vai ter que ter, para não causar acidente e cometer infração. Andar em distância segura. Daqui para lá, para a cachoeira, você vai ter ônibus, você vai ter caminhão. E em alguns trechos, você não consegue ultrapassar por causa de curva, que é centro de cidade, é proibido, Papucaia, Sambaitiba, são locais que pode ter um ponto onde você não pode ultrapassar. Beleza, você não vai ultrapassar, e andar atrás de caminhão é ruim. Então andar próximo demais também é um problema, porque você não está vendo nada depois do caminhão, nada na frente do ônibus. Entra um animal na frente, ele para, você bate na traseira. Então você vai ter que manter distância. Os ônibus, para aquela região, em geral, né? O 1001 para, se você der sinal no ponto, no caminho, ele para. Se ele estiver vazio, você compra passagem no ônibus. Eu acho que isso aí não mudou. Alguém dá sinal, o cara resolve parar, você está pensando que o cara vai seguir para a cachoeira no mínimo. Não, ele pode parar em vários locais. Ele pode parar na beira da estrada, o passageiro entra e ele pega dali para frente. O motorista pode vender a passagem. Então você tem que tomar cuidado para não bater na traseira dele. Quanto à distância de segurança, ela diminui a probabilidade de colisão traseira, de colisão do veículo de trás com o veículo da frente. Então, a velocidade da via é 60, é 80, é 100. Você é obrigado a andar a 100? Não. Você tem que andar com a velocidade compatível com a segurança. A única coisa que você é obrigado é a não passar da velocidade máxima. Mas você não é obrigado a andar a 100. Você pode andar a menos, se assim for necessário. Quando vai chegando perto das cidades com mais movimento de pessoas, já tem placa reduzindo a velocidade, às vezes tem quebra-molas, às vezes tem um sonorizador, que é uma costelinha que tem no asfalto. Tudo isso para você chegar. Eu acho que em Papucaia ainda tem radar, eu não lembro, porque faz tempo que eu não passo por lá dirigindo. Mas quando você vai chegando perto das cidades, tem um radar de velocidade. Para quê? Justamente para poder frear o motorista. Eu estava conversando com um motorista ontem, no carro de aplicativo. É muito quebra-mola em São Gonçalo. Eu falei, chefe, sabe por culpa de quem é isso? Nossa, se eu botar um asfalto liso aqui, todo motorista vai sair correndo aqui, vai voar aqui. E o cara que mora numa rua lisa, ele detesta isso, mas quando ele vai para a rua dos outros que está lisa, ele pisa o pé. Então, nós motoristas somos culpados desses quebra-mola, porque se não fosse um motorista, não precisaria de quebra-mola. Se a gente se comportasse direitinho, o asfalto liso não ia ser um problema. Eu trabalhando de Uber, fui pegar um passageiro para levar no Gradinho, por dentro, indo pela Maria Rita, indo pela Heliogás. E aí, quando fui entrar na rua, ele falou, cuidado que tem um quebra-mola enorme aí. Botaram esse quebra-mola aí, parece um muro. Eu falei, cara, mas infelizmente a culpa é nossa. Se não tiver o quebra-mola, o pessoal mete o pé. Ele falou, cara, o cara falou exatamente o que estava acontecendo. Asfaltaram, ficou perfeito. Quase atropelaram uma criança, não sei o que, blá blá blá, botaram o quebra-mola. Eu falei, tá vendo? Um primo meu não gostou muito quando eu falei que a culpa é nossa. Mas por que a culpa é nossa? Bota a pista reta, expliquei a mesma coisa, porque ele falou que tem tanto quebra-mola em São Gonçalo, que se você desmanchar os quebra-mola, dá para construir uma nova São Gonçalo. Eu falei, mas é culpa do motorista. Nós que somos culpados.
Não tem jeito. Buraco na via, não. Buraco na via é falta de manutenção. Hoje o prefeito está melhorando isso, mas quebra-mola é culpa do motorista. Sinal, radar, culpa do motorista. Se a gente respeitasse, tem aluno que fala assim, eu fui na cidade tal, lá não tem sinal. População mais educada. A fiscalização funciona e a população é mais educada. Eu em março eu fiz atualização no meu curso de instrutor. Aí eu estava aqui, eu passei no açaí, comprei algumas coisas, estava no ponto ali na entrada do Mutuá para ir embora para casa. Quando estava a fim de ir a pé, aí tinha uma senhora no ponto, conversando com ela, parou um carro na loja de embalagem ali no ponto, perto da delegacia. Parou no ponto. Domingo achou que podia. Não tem nenhuma placa dizendo que de segunda a sábado até 14 horas é proibido estacionar e parar ali. E que sábado após 14 horas é liberado. Não tem isso. É ponto de ônibus, não se pode parar nem estacionar. Ah, mas está vazio. Bom, não pode. Você causou problema? Não, mas não pode. A pessoa estava mexendo na loja, pegando material, botando no carro, não sei o que. Um cara se aproveitou, fez pior. Veio do Mutuá, veio para a contramão e parou de frente na contramão do carro e ficou no ponto do ônibus. Continuo dizendo, causou problema para o trânsito? Não, mas não pode. Agora vai causar problema para o pedestre. Estou eu conversando com essa senhora é enfermeira e era de Petrópolis, veio morar aqui. Falou que parou de dirigir, que ela detesta o trânsito daqui, que lá a coisa é outra, a educação é outra. Beleza, Petrópolis não, Teresópolis. E tem mais, esses dois carros aqui, a guarda municipal já tinha vindo aqui multado. Eles andam direto, a fiscalização acontece direto lá. Isso é um absurdo. E na hora, eu como motorista não pensei como passageiro. Ela ainda falou assim, agora o ônibus quando for parar aqui, a gente vai ter que pegar lá na frente da delegacia. Mas dito e feito. Tivemos que andar e correr até pegar o ônibus lá na frente. Tudo porque os caras estavam parados errado. Então, algumas coisas que a gente faz no trânsito, a gente tem a resposta no quebra-mola, no radar, na multa, porque a gente faz errado. A gente acha que não vai incomodar ninguém. Mas, infelizmente... Bom, página 64, por favor. Aí vai falar da distância de segurança. É segurança, segmento, ou 2 segundos. Distância de segurança, distância de segmento, ou 2 segundos. A distância de segmento ou distância de 2 segundos é essa daí. Você quer saber se você está numa distância razoável? Do carro da frente, você espera ele passar nesse ponto fixo aqui, que é a árvore, podia ser uma placa de trânsito, podia ser um banco de jardim, até um outro carro parado. Quando a traseira dele passar nesse objeto fixo, você conta pausadamente 51, 52, ou 1001 e 1002, vai dar 2 segundos. Se a frente do seu carro passar no objeto fixo, no 52, você está numa boa distância, 53, ok. 51, você está colado na traseira. Essa é a distância de 2 segundos, ou distância
distância de segmento ou segurança. Porém, isso aqui tem que ser feito numa condição mais do que ideal. Porque você, a primeira coisa que você vai prestar atenção é na traseira do outro carro. Esquece o resto. Aí depois a árvore. Então, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado para você não prestar atenção e acontecer um acidente porque você não estava atento ao resto do trânsito. Mas essa é a distância de 2 segundos. O outro cálculo da distância é esse aí. Distância de reação, distância ou tempo de reação. Todos esses aqui, ou tempo. Na verdade é o seguinte, você leva um tempo para reagir. E esse tempo que você leva para reagir, você percorre uma distância. Então, distância é o tempo. Eu vejo o problema. Levo mais ou menos 1 segundo para reagir. Por isso, distância de 2 segundos. Piso no freio. O carro para. Então, o tempo que eu levo para reagir, ou a distância que eu percorri, distância de reação. Pisei no freio até o carro parar, distância de frenagem. Bom, a distância ou o tempo total de parada vai ser da hora que eu avisto até a hora que o carro para. Aqui. Tempo de reação, no momento que eu vejo uma coisa até frear, tomei atitude, depois frenagem até parar. E aí o tempo dos dois, um mais o outro, tempo total de parada. Tanto distância de 2 segundos ou segurança, como reação, frenagem e parada caem na prova. E aí, por curiosidade, caminhão 54, ônibus, né? E se for veículo longo, articulado, carreta, 56 segundos. Moto começa aí nos 56 segundos também. Eu fiz um teste uma vez de moto, você pode começar a pensar em 6 segundos, porque moto é mais difícil de parar. Tem menos atrito, um piso. Então, distância de segurança, segmento ou 2 segundos. Evita ou diminui a probabilidade de colisão do veículo da frente com o de trás. Na prova tem uma questão dessa, e é de veículo A com veículo B. É parecido com essa aí de baixo, que está o azul e o amarelo. E aí vai estar assim: veículo A, veículo B. Distância de segurança. Ela diminui a probabilidade da colisão desse carro de trás com o da frente. Eu prefiro gravar o de trás com o da frente. Se um dia o Detran bota X e Y, se bota 1 e 2, você decorou A e B. Então, veículo de trás com o veículo da frente. Diminui a probabilidade. O Detran tem mania de fazer questões do tipo, como eu falei já aqui: em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Aí vem a questão: Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Aí você responde bravo. Você tem que saber a questão. A forma que vai ser montado você tem que entender. Então pode ser que ele mude para 1 e 2, para X e Y. Então o veículo A com B é melhor o de trás que o da frente, porque na via não vai ter A e B, é o de trás com o da frente. É igual baliza. Quando você treina a baliza e vai para a prova para fazer a prova baliza,
você vai ter, olhando de cima, né? Aqui são os cabos de vassoura, os canos. Aqui a linha amarela que você não pode, né, pegar. Aí o que você faz? Quando você entra com o carro, o carro está para entrar aqui, você usa ou o retrovisor de dentro ou de fora. E você mira essa baliza aqui. Com o retrovisor de dentro, você vai ter que ver a baliza grande. Mais ou menos nessa altura. Com o de fora, você vai ver o desenho da baliza aqui. Na prática, o que acontece? O farol do carro é a baliza. Só que você não consegue ver por aqui, você consegue ver por aqui. Eu procuro, dentro do carro, pelo meu retrovisor, ensinar o aluno a parar e peço agora, olha para cá. Aonde está a baliza? Está aqui. Ah, está no meio, está no ponta, então tá bom. Marque essa posição aí, na próxima você para aí. Parou. Porque vai ser o farol do carro que vai ser a referência. Quando esse farol do carro aparecer nesse retrovisor aqui, é a hora de você entrar e fazer isso. Uma vez o aluno falou, como é que eu vou entrar nessa vaga? Eu cheguei na autoescola com ele dirigindo, né? Coloca nessa vaga aí. Mas não tem baliza. Eu falei, como não tem? Você acha que você vai ter? E aí, tudo bem, você está aprendendo, não tem baliza, você não vai botar. E depois, como é que vai ser? Você vai ter que catar um cabo de vassoura na rua para poder estacionar? Aí eu falei para ele, é o farol do carro que serve como referência. Então, não corrijam o seu instrutor na prática quando ele for ensinar vocês. Se ele ensinar olhando pelo retrovisor central, a parte de dentro, né, e tiver como base a baliza de cá, olhando por aqui, não tem problema, você aprende. Às vezes, tira-se como referência o encosto de cabeça, um adesivo no para-brisa, que acho que agora não deve ter aqui. Você espera o carro entrar e a hora que você estiver vendo a baliza aqui, no de fora, você olha para fora, marca no retrovisor de fora, vai treinando os dois. Ele te ensinou por aqui, você olha por aqui, mas você vai pelo retrovisor daqui e dá uma olhada e marca. Aonde a baliza daqui aparecer para você, você define. Por sua conta. Porque vai ser por aqui que você vai botar na vaga depois. Porque quando você faz pela última baliza, só dá para ver por aqui, pelo retrovisor central. Se você fizer por aqui, você vai decorar o farol do carro também. Aí dirigir com segurança, na sequência aí eu já acabei falando sobre várias coisas. Cinto de segurança, celular, bebida alcoólica, drogas. Estava vendo ontem Rita Lee falando com Pedro Bial. Rita Lee usou todo tipo de droga. E ela mesmo fala. Teve uma vez que ela veio de fora do país, de Nova York, com um colar, com miçanga, só que as miçangas eram LSD, droga. Ela entrou com as miçangas no Brasil com mais de 100, que ela falou em centenas. Aí ele perguntou assim, quantas você vendeu? Ela só 50. Aí ele falou assim, não vou nem perguntar o que você fez com as outras. Ela falou, não é melhor você não perguntar não. Escancaradamente. Ela falou que hoje a maior loucura dela é ser careta. E depois que a neta dela nasceu,
Ela parou de usar droga. Mas loucura mesmo, ela falou, é ser careta, porque era muito fácil você usar um tipo de droga e viajar, né? E tem gente que acha que realmente é normal. Uma prova que a gente só morre quando tem que morrer, Rita Lee morreu com 75 anos, tendo usado a quantidade de droga que usou. Devia ter morrido há muito mais tempo. Bom, dirigir e usar álcool. Quem bebe e não dirige, já está acostumado a beber para tudo. Morreu alguém, bebe. Nasceu alguém, bebe. Fala. De medicações, que realmente mexe. Uma coisa que... Eu fiquei doente naquela semana e tomei acetylcisteína. Sim, deu sono. Aí eu não tinha aula aqui, sentei essa distância, tinha hora que estava fazendo só para levar. Efeito do remédio. Pode acontecer. Cada pessoa tem uma reação a alguma coisa. E a medicação, tanto é que o médico fala o que para você? Ó, vai lá, toma, não sei o que, se tiver alguma diferença, alguma coisa, você me informa. Você tem que passar o resultado do remédio. Às vezes não fez efeito. Por exemplo, essa semana eu saí daqui, passei no açaí. Parei numa gôndola qualquer. Sabe quando você está com fome ou quando a pressão baixa que dá uma ausência? Eu senti isso. E não passou não, deu, ficou, eu tive que parar, respirar fundo. Eu não estou comendo mais açúcar. Tem hora que eu vou comer, eu sinto essa fraqueza de falta de alguma coisa comendo, como se o organismo quisesse mais. Mas comendo é fácil, daqui a pouco a digestão acontece e equilibra. Aí eu conversei com a minha esposa, isso pode ser essa falta de açúcar, né? Porque a gente passa a vida toda comendo açúcar. Pudim, se você me der um pudim para comer, eu vou comer ele todo. Não estou fazendo dieta de açúcar, de doce. Mas açúcar eu cortei. Se eu tiver que fazer um pudim, a calda tem açúcar, tem leite condensado, não tem problema. Só açúcar no café, açúcar em suco, eu tomo tudo sem açúcar. Igual sal, batata frita, todo mundo bota sal, eu como sem sal desde que suco de laranja, por hábito eu nunca tomei com açúcar, mesmo tomando açúcar para tudo, né? Mas eu tomava sempre suco de laranja sem açúcar. Só hábito, mais nada, nunca foi uma regra alimentar, minha característica. Aí nesse dia eu estava no açaí, caramba, deu aquela fraqueza, deu aquela ida e vinda. Eu aproveitei, passei que eu ia comprar uma batata palha, e no mesmo corredor tem amendoim, tem não sei o que, acho que foi no mesmo corredor mais na frente. Eu fui lá e procurei um amendoim salgado e a caloria. No momento que eu comesse o amendoim salgado, o efeito do sal e da caloria ia traduzir em energia, eu ia segurar minha onda. Aí comecei na fila do caixa comendo, sabia que eu não posso, mas fiz, e dei aquela estabilizada. Aí não tive problema, fui para casa na boa. Imagina eu dirigindo. A gente tem que entender que a gente é vulnerável a um monte de coisa. Se está calor, às vezes a pressão baixa, se está frio, a pressão sobe, coisa desse tipo. E se estiver dirigindo? Atenção, quantas vezes, presta atenção, estou falando com você, e desculpa, eu viajei, estava pensando em outra coisa. Você vai fazer isso dirigindo. Algumas atividades que a gente exerce, acho que a pessoa tem que nascer para aquilo, algumas. Tem pessoas que não falham, tem pessoas que não dirigem 1 centímetro para algumas coisas. Para algumas coisas tem que ser esse tipo de pessoa, e para outras não tem como. Tem um filme chamado Sniper Americano, que o cara foi criado pelo pai, né, quem viu o filme para ser atirador, não do exército, da marinha, do fuzileiro, não. E caçava, o pai era um bom atirador. E ele resolve se alistar quando ele vê a guerra. Eu acho que é no 11 de setembro. Quando ele vê aquilo acontecer, um monte de gente quer combater o Talibã lá e tudo mais. Bom, ele vai. Ele viu o melhor. Ele foi o atirador, o sniper mais letal da história. Foi o que mais acertou.
Só que é um clima pesadíssimo, a pessoa fica neurótica. Tem uma hora que ele falha e quase que ele compromete. Ah, tá, em casa, antes de viajar, no casamento dele, na festa de casamento, chega a mensagem para a primeira missão, só para vocês terem uma ideia. Tem uma hora que tem uma cena que tem uma criança, ele pensa 2 vezes antes de atirar. Quando ele atira, dá tempo da criança jogar uma granada e quase que destrói a equipe toda. Era um lança-rojão. Mas ele viu a criança, ele pensou na mulher grávida, coisa desse tipo, ele não quis atirar. Inimigo é inimigo, você não pode dar chance. No outro filme, que aquele cara que fez Thor, o Resgate, ele poupa um garoto de 16 anos, é o garoto que acerta ele no filme. É o mesmo garoto que vem e acerta ele. O cara estava armado, era bandido, mas tinha 16 anos, ele não atirou. Tinha que ter atirado, é inimigo. Deixou ele depois acertar ele. Bom, o cara volta da primeira viagem, tem uma festa de criança, ela está com filho, não sei o que, numa das primeiras viagens. O cachorro parte para cima da criança para brincar, ele achou que o cachorro ia agredir a criança. No instinto de defesa que ele está lá na guerra, ele quase mata o cachorro. E a mulher dele começa a ficar chateada com ele, porque agora tudo para ele é aquele nível, né, de tensão. Ele não está num lugar que ele não está assim, ó, prestando atenção em tudo. Treinamento. Tem uma hora que ele está numa casa de pneus com o filho, trocando o pneu do carro, chega um soldado que ele salvou, o cara de perna amputada, com a prótese, vai lá agradecer, muito obrigado, você salvou minha vida, eu estou aqui por sua causa. Quando o cara chega, ele já fica, só falta botar a mão na arma e ficar esperando. Esse tipo de profissional tem que ser isso, ele tem que ficar 24 horas alerta. Ele não era para ter casado. Ele não era para ter casado. O casamento, fala meu camarada, o casamento fragilizou ele. A mulher começou a convencer ele que ele tinha que ser menos. Resultado, começou a trabalhar com um neurótico de guerra lá, um cara que veio da guerra, sofredor, num abrigo lá para vítimas de guerra, né? Vítima não, né? Soldados que foram para a guerra e tinham um problema. Esse cara matou ele. Quando ele parou de andar armado, ou seja, alerta, o cara matou ele. Não teria matado antes. Primeiro que ele nem teria chegado perto. Tem coisa que você não pode se expor. No trânsito você tem que estar sempre alerta. Quando você relaxa, pode ser a hora de acontecer um problema. Alguns policiais de nível, não era para ter família. Porque esses caras são tão letais, são tão, que se um cara pegar a família dele, rende ele. Só tem um jeito de parar um cara desse. O cara anda de colete à prova de bala, 4 armas na cintura, arma no tornozelo, ele anda todo alerta, nada pega ele. Carro blindado, mas a família fragiliza ele. Então a gente dirigindo tem que ficar alerta. Claro, eu estou dando um exemplo disso. No momento que você, né, deixa de estar alerta, o que pode acontecer? Eu fui assaltado na Central do Brasil, roubaram um celular meu, estava dentro do carro. O cara entrou, pegou e puxou, levou o cabo de carregador e levou tudo. Quando eu levei aquele susto que eu olhei, um cara entrou para a janela e falou assim: nem tenta. Eu não ia tentar nada, eu só me assustei. Esse dia eu estava lerdo, desligado, sempre alerta, lerdo, desligado. Por causa disso, nunca mais andei de vidro aberto, com ar desligado, botei filme no vidro. Dessa vez não me pegam mais. Então, se você não tiver alerta, sempre pensando, existe uma possibilidade, se você esquecer da surpresa, se você achar que nada vai acontecer, uma hora acontece. E você não pode dar esse mole no trânsito. Não pode ser neurótico. Não pode ser neurótico, mas tem que estar olhando para tudo. Você tem que estar alerta a tudo, sem fixar atenção em nada. Bom, faltam 2 minutinhos aí. Celular é um problema. Foi o que eu falei, vocês têm mais experiência com celular do que outra coisa. Ontem à noite, eu estou com um carro usado aí para vender meu, e ele tem consertos a fazer, eu botei lá o anúncio no Facebook e tudo mais, e as pessoas estavam me passando mensagem à noite, uma certa hora, eu estava em casa, a hora não importava, eu estava respondendo. Mas você sai de casa com um negócio para fechar, com uma publicidade para fazer,
Me perdoa, eu vi que você estava no celular na hora que nós chegamos, né? Antes de começar a aula, você estava dando respostas sobre a música tal, não é? Às vezes é um negócio grande. Você não pode deixar de atender. Principalmente porque o celular foi feito para isso, para agilizar a comunicação. O WhatsApp, entrar no carro com um negócio de 20, 30 mil para fechar. Entrar no carro com um contrato de publicidade para fechar. Você vê a mensagem e não pegar, difícil. Muito difícil. É muita disciplina e necessidade de dinheiro nenhuma. Melhor das situações, você vai encostar o carro e vai resolver. E às vezes você está indo para fechar o negócio, o outro está no andamento, a coisa, você está indo dar um orçamento, dificilmente você não vai pegar no telefone. Então cuidado com isso, porque isso tira a nossa atenção, isso tira a nossa capacidade de dirigir direito. Eu fiz uma palestra numa empresa, e a empresa, a ordem para os vendedores, agendou com o cliente, para o carro, desce do carro e liga. Dentro da empresa, ninguém fala no celular dirigindo, nem chegando dentro da empresa, nem saindo. Existem as vias dentro da empresa onde o motorista pode andar, ele tem que andar nelas. O dono da empresa não pode fazer isso. É nesse nível. Então, pode vir, Márcia, você que vai sair primeiro, você tem mais pressa. Então a gente precisa ficar atento. Você fica atento no ônibus para não ser assaltado, você fica atento na rua para não ter problema, então tem que ficar atento no carro também. Isso aí sempre. Perfeito, foi. Boa viagem para a cachoeira. Joana. Agora não vai dobrar, então já fica aí para fazer a próxima. Você vai fazer a próxima, né? 2 e 2 você vai fazer, né? Termina, né? Hoje eu termino. Termina agora, né? Se você vai fazer a sequência. À noite eu vou. Aí à noite nós temos primeiro socorro. Qualquer dúvida que você tiver, cara, fazendo simulado, me passa a mensagem, tá? Tchau, tchau. Indicador. Tchau. Já são 8 horas da noite? Não. Cadê? Hoje deveria terminar às 5. Mas por causa das 2 aulas extras, eu fico entre 5 e 6 de bobeira e começo às 6 e 7. Mandou mensagem para tem que aguardar 24 horas para validar. Depois que você faz a última, sim. Depois que faz a última, sim, é verdade. Na verdade, a sua última começa, essas 2 primeiras que você já fez também vai levar para amanhã, vai ter que ver. É mais ou menos isso. Mas você já fica, você fala, ó, eu tenho disponibilidade, marca qualquer horário e qualquer data aqui no Detran daqui. Acabou. Se bobear, você marca, terminando hoje, amanhã é quinta, de repente você faz a prova segunda-feira. Se você tem algum dia da semana que vem que você não possa, ó, se conseguir, se a prova validar para sexta-feira, tudo bem, ok. Ó, semana que vem, segunda, terça, ou quinta, ou sexta, eu não posso. Mas, ó, eu posso qualquer horário, qualquer dia. Quanto mais? Ah, posso 5 da tarde, posso 8 da manhã. Acabou.